Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, e vamos ler do verso 11 até o verso 24. Juízes, capítulo 6, do verso 11 ao verso 24. Os irmãos acharam? Juízes 6, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Amém. Pai, estamos diante da tua palavra, e ela é o verdadeiro alimento que o Senhor tem para nós, para o sustento, para a fonte de toda a fé, de toda esperança. É a tua palavra que gera em nós esta confiança para contigo. E por isso, mais uma vez, esta manhã, precisamos da tua palavra, precisamos te ouvir falando ao nosso coração. Não estamos aqui interessados no que os homens têm a dizer, nas suas doutrinas, nas suas filosofias, mas sim no que diz a tua palavra, o alimento verdadeiro, a verdade que liberta, é essa que precisamos. E pedimos que o Senhor fale conosco, quebrando toda barreira de entendimento, distrações, para que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. E para isso eu entrego a minha vida ao Senhor e peço graça e misericórdia sobre mim e a unção do teu Espírito, para que no poder do Espírito Santo a tua palavra seja ministrada e chegue aos nossos corações. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um texto conhecido do livro de Juízes, onde Gideão, um homem simples, é chamado para a missão de libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Todos nós conhecemos, já devemos ter lido alguma vez esse texto nas Escrituras. Mas o que chama a atenção nesse texto é
o altar que ele chamou de paz. A paz do Senhor que ele percebeu nesse encontro com Deus. E a paz é algo que todos nós desejamos. Todos nós precisamos, eu digo. Todos nós almejamos chegar a um momento e viver momentos que eles sejam até eternos, de paz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. É um desejo comum de todos nós. Está chegando agora o final do ano. Antigamente existia o costume, agora não sei como é que está isso, o cartão de Natal. Alguém ainda envia isso? Mas você mandava o cartão de Natal e nele iam votos de paz, votos de prosperidade, não é? Bom Natal, Feliz Ano Novo. E sempre no meio desses votos, os votos de paz. Nós desejamos uns aos outros que nós tenhamos paz. Isso é algo muito comum e é certamente uma necessidade. Não adianta ter muita coisa, desfrutar de muita coisa, se não tiver paz. Não adianta ter dinheiro se a paz não acompanhar. Não adianta você ter muitas coisas e muitas conquistas na vida se não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então é uma necessidade de todos nós. Mas por que muitos de nós não têm essa paz? No mundo nem se fala, né? As pessoas vivem em busca e nunca alcançam. Mas até na igreja, muitos de nós não têm paz. Até entre aqueles que conhecem a Deus, não há a paz que o Senhor prometeu. E Jesus disse que nos deixou essa paz. E eu me pergunto, o que fizemos com ela então? Aonde a colocamos? De que forma ela foi perdida? E a realidade é que a gente acaba vendo pessoas, mesmo tementes a Deus, em busca de paz, sem jamais encontrá-la. Vivem procurando essa paz. E o exemplo desse texto, eu creio, está na vida do próprio Gideão, o personagem central aqui. Porque pelo que o texto mostra, Gideão também não tinha paz. Gideão era do povo de Deus, era judeu, era de Israel. Ele era alguém que cria em Deus, conhecia as Escrituras, sabia as histórias que lhe contavam sobre Deus. Entretanto, isso não era suficiente para que ele tivesse a paz tão sonhada por todo mundo. E é por isso que eu creio que talvez alguém aqui, alguns de nós, conhecemos a Bíblia, conhecemos Deus, frequentamos a igreja, mas não conseguimos esse estado que foi prometido por Deus e que é desejado por Deus para cada um de nós. Assim como Gideão, conhecemos a Deus, mas não temos paz. E talvez alguns deem as mesmas justificativas para isso, porque justificativas Gideão as tinha de sobra. Por que ele não tinha paz? Ele tinha alguns motivos para isso, e talvez sejam os mesmos motivos invocados por muitos de nós. Veja o que está escrito aqui no capítulo 6, no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abis-Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. O país de Gideão, o seu povo, era roubado constantemente pelo inimigo, identificado aqui como os midianitas. Os midianitas roubavam o país. Aquilo que era produzido era levado por eles. E eles plantavam, mas não conseguiam comer o que plantava. Que coisa mais frustrante é a gente semear e não conseguir aproveitar aquilo que nós semeamos. Nós trabalharmos e ao final do mês não termos a recompensa pelo nosso trabalho. Ou ela chegar em nossas mãos e ser imediatamente roubada. Era isso que acontecia em Israel. Veja o capítulo 6, no versículo 4, que a gente não leu, diz assim: e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum,
nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então os midianitas levavam tudo, todos os meses, com frequência. Tudo que era produzido, tudo que eles possuíam, nada lhes ficava em mãos. Tudo era subtraído, tudo era roubado. Então, era uma situação muito desconfortante para aquele povo. E Gideão, parte do povo, vivia essa realidade. E o verso 11 traz um detalhe que ele malhava o trigo no lagar. Lagar é o lugar da uva, né, do vinho. Não é o lugar do trigo. Mas ele meio que disfarçava o que ele estava fazendo para que o seu trigo não fosse também roubado. Então ele malhava escondido aquilo que ele plantou, com medo de perder o que plantou. Então é uma situação realmente muito desconfortável, malhar, trabalhar até de forma escondida, para que aquilo que eu ganho, que eu obtenho como fruto do meu trabalho, não seja simplesmente levado por um inimigo que constantemente fazia isso. E por causa disso, esta era a sua sensação de insegurança, que gera automaticamente a falta de paz. Paz e segurança estão sempre ligados. Uma coisa acaba não funcionando sem a outra. Então, essa sensação de insegurança, esse medo de ser roubado, esse medo de perder o fruto do seu trabalho, fazia com que Gideão não tivesse paz. E veja o verso 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então ele é um homem que, apesar de crer em Deus, se sentia completamente inseguro pelo que não conseguia produzir, pelo que era roubado dele todos os meses, e isso provocou nele um sentimento de que foi abandonado por Deus. E é aí que muitos de nós se encontram, vivendo situações semelhantes, vivendo perdas, vivendo dificuldades, vendo o fruto do seu trabalho ir embora sem que você nada possa aproveitar dele. E aí vem esse sentimento: Deus me abandonou. Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Esse era o estado de espírito de Gideão quando ele tem esse encontro com o anjo. E é por isso que ele se sentia dessa forma, abandonado. E esse sentimento de abandono gera um outro sentimento expresso no verso 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Então, juntamente com o sentimento de abandono, ele tem o sentimento de impotência. Quem sou eu para lidar com isso tudo? Quem sou eu para enfrentar? É quase como que aceitar passivamente o que acontece e me conformar com a própria miséria, porque eu não me sinto capaz de mudar essa situação. Eu sou oprimido, eu sou roubado, eu sou achincalhado, envergonhado, mas quem sou eu? Eu sou o menor, a minha família é a mais pobre. Quem sou eu para mudar qualquer coisa? Então, é o sentimento de impotência. E juntando tudo isso, ele vive um estado de agonia que certamente não é o estado de paz. Então é um homem crente, posso dizer, um homem que conhece a Deus, que conhece a Bíblia, que conhece a palavra, que sabe dos feitos de Deus, mas que está completamente sem paz nesse momento da sua vida. E nós? Aí que eu trago o texto para a nossa realidade. Como eu disse, pode ser que tenha alguém aqui na igreja, nas igrejas ao redor do mundo, que vive a mesma situação. Conhece Deus, conhece a sua palavra, frequenta o lugar sagrado, mas por causa dos problemas, por causa das lutas, das aflições, permite que a sua paz vá embora e que assuma o lugar da sua paz o sentimento de abandono, o sentimento de impotência
E é isso que domina o seu coração, ao invés da fé, que traz esperança, entra no seu coração o abandono, a impotência, e aí esse conformismo, né, como quem diz, nada posso fazer. E que medos são esses que podem dominar? Irmãos, o mundo está cheio de ameaça. A gente hoje talvez não tenha os midianitas tentando nos invadir, mas a gente vive num mundo cercado de ameaça. A gente tem a possibilidade de perder o emprego, a gente tem a possibilidade de ter um problema financeiro, tem a possibilidade de não conseguir criar os filhos, pagar as contas, né? Muitas coisas relativas a essa área econômico-financeira que era o centro do problema de Gideão. O que eu produzo eu não consigo desfrutar, né? Aquela sensação, como diz a Bíblia, que eu ganho vai para um saquetel furado e nada se aproveita, nada dá retorno, né? Eu malho o trigo, eu me esforço, mas eu não vejo o fruto do meu trabalho. E aí vem o medo, será que eu vou enfrentar a crise? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir criar meus filhos? Isso também é uma fonte de medo hoje, né? Como é que eu vou criar meus filhos num mundo como esse, né? Como ensinar com tanta coisa contrária sendo ensinada para eles, até na escola? Então, como é que eu vou enfrentar todas essas situações? E é isso que vai trazendo as mesmas circunstâncias de insegurança, de abandono, de medo, que vão provocando esses mesmos sentimentos e os sentimentos de impotência. Quem sou eu para lutar contra isso tudo? Quem sou eu para enfrentar esses problemas? E aí a pessoa pode estar na igreja, mas ao mesmo tempo não ter nenhum pingo de paz na sua vida, não ter nenhuma sensação de segurança, muito pelo contrário, a sensação é de perda iminente, é de que as coisas são assim e de que elas não vão mudar. Mas a raiz do problema está nele próprio, irmãos. Não há como a gente desculpar esse sentimento se nós, de fato, conhecemos a Deus. Por que Gideão não tinha paz? Porque talvez alguém aqui no nosso meio não tem paz. Normalmente a causa, ela está atrelada ao mesmo problema. A Bíblia Sagrada diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não são vistos com os olhos. Coisas invisíveis, mas eu tenho convicção nelas como verdade. Eu tenho esperança, eu creio naquilo que eu espero. E, na verdade, o problema de Gideão, ele não tinha paz, porque ele intimamente duvidava de Deus. Havia uma dúvida no seu coração em relação a Deus. Se a fé é uma certeza, ela não abre espaço para dúvida. Eu posso ter até dúvidas em relação a várias coisas, a vários aspectos da vida. Eu posso não saber de tudo, eu posso não ter pleno conhecimento de todas as coisas, mas eu tenho que ser como Paulo, uma coisa eu sei, há um Senhor que vive. Eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó. Eu sei que no fim dessa história ele vai se levantar. Eu sei em quem tenho crido, como dizia Paulo. Então essa é uma convicção, é uma certeza. Mas a dúvida faz a gente duvidar. E o que eu não posso fazer é duvidar de Deus, por mais que seja tentador fazê-lo. Por mais que seja propício para o momento, mas eu não posso duvidar, porque se eu duvido eu não tenho fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo sendo do povo de Deus, mesmo tendo sido instruído, veja, ele diz aqui, eu ouvia os meus antepassados contando as histórias. Ele frequentou a escola bíblica dominical da época. Desde criança, na geração Vida, Gideão já estava lá ouvindo as histórias bíblicas. Ele conhecia tudo isso, entretanto, ele duvidava no seu coração. E a dúvida, ela se mostra. Assim como a fé se mostra, a dúvida também se mostra. Como é que a gente mostra a fé? Já disse aqui algumas vezes, é algo abstrato, você não vê
Você não olha para a cara de uma pessoa e diz, aquele cara, ele tem cara de fé. Dá para você olhar? Olha para o seu irmão, ver se você vê alguma fé nele aí. Dá uma olhadinha aí para o lado. Não dá para saber se tem fé ou se não tem fé. Não é assim que ela se mostra, mas ela se mostra em ações. Por isso Tiago dizia, a fé sem obras é morta. Porque há uma ação que confirma a fé. Há uma maneira de viver que confirma a fé. Há uma reação aos problemas que confirma a fé. Há uma palavra que sai da nossa boca que confirma a fé. E da mesma forma, a dúvida também se mostra. Não pela cara, mas pelas ações, pelas palavras, pelas reações, pelas atitudes que a gente tem quando alguma coisa não dá certo. Então, a dúvida de Gideão era explícita nas suas palavras, nas suas ações, nas suas reações. Volta ao texto no verso 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, o quê? Homem valente. O anjo diz para ele, você é um homem valente. Olha que maravilha. O anjo do Senhor diz, mas aí o que ele responde? Verso 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as tuas maravilhas? Ele começa, a destilar tudo aquilo. Então veja, Deus diz uma coisa, o anjo diz uma coisa para ele, mas ele pensa outra coisa. Deus te diz uma coisa, mas a tua cabeça insiste em pensar em outra coisa. Deus diz que você é mais do que vencedor, mas você insiste em pensar que você é um derrotado, que você é um nada, que você não tem jeito, que a tua vida não anda, que contigo não dá certo, que dá certo para todo mundo, menos para você. Essa é a atitude que mostra a dúvida ou a fé. É a maneira de encararmos aquilo que Deus nos diz. O anjo chega para ele e diz, homem valente. Ele diz, Senhor, está brincando comigo. Sou valente coisa nenhuma. Sou fraco, sou necessitado, sou pequenininho. Aí o anjo dá uma ordem, verso 14, olha, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. Aí o que ele faz com essa ordem de Deus? Versículo 15, e ele lhe disse, ai, mais um ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu morador menor da casa do meu pai. Mais um ai, a gente tem sempre um ai. É esse ai que mostra quem nós somos, irmãos. É o ai do lamento que mostra a minha fé ou a minha dúvida. Então, Deus diz uma coisa, ele pensa outra. E o pensamento é contaminado pela realidade que a gente vive. Guarda isso no teu coração. O teu pensamento tende a ser contaminado pela realidade. Por isso a Bíblia diz que a fé, certeza das coisas que se esperam, é convicção do que não se vê. Porque os meus olhos tendem a me enganar. E às vezes eu vejo um quadro muito ruim e isso mina a minha fé. Porque eu fixei os olhos no que vi. A realidade era essa, então Gideão, com aquela realidade em vista, a sua atitude não podia ser de fé, mas de dúvida, porque a sua fé é influenciada por aquilo que ele vê, porque os pensamentos que vão varrer a mente de alguém serão influenciados pelo que os nossos olhos captam da realidade do mundo que nos cerca. Então, com um pensamento contaminado, a minha fé fica contaminada. E depois o anjo dá uma ordem, vai nessa força. Mas que força? Nessa que eu estou te dando. E livra Israel, vai. E aí ele dá uma desculpa. Ele dá outro ai. Ele diz, ai, o senhor está brincando comigo? Eu sou o menor. Minha casa dos meus pais é a mais pobre de todas. Eu sou o mais fraquinho de todos os meus irmãos. Não é possível não, então eu dou uma desculpa. E aí é que se manifesta a dúvida, quando nós respondemos a Deus com desculpas. Desculpas baseadas nas circunstâncias que a gente vê, não naquelas que Deus vê. Deus olha para mim e vê um homem valente.
Eu olho para mim e vejo um covarde. E aí, como é que fica? Deus olha para mim e vê uma capacidade. Eu olho para mim e vejo uma impossibilidade. Por causa das minhas fraquezas, da minha origem humilde, por causa do meu estado atual. Então eu vejo completamente diferente daquilo que Deus vê. Esse é o nosso problema maior. Os meus olhos não olham para aquilo que Deus vê. E a Bíblia diz que se meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará em trevas. Muitos de nós têm olhos maus, porque só vemos o pior lado das coisas. Só vemos o pior de tudo que nos cerca, enquanto Deus olha e vê o melhor. Por isso ele olha e vê Gideão, homem valente. E eu olho e vejo, só um fraquinho. Gideão vai nessa força, eu olho e vejo, não tem força nenhuma. Se depender de mim, Israel está frito. Então, como é que a gente combina o que nós pensamos com aquilo que Deus pensa? É nessa hora que a nossa paz vai embora. Mas vai embora por causa de nós mesmos, que decidimos duvidar de Deus. E aí no verso 16, o anjo diz assim: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E aí, para mostrar toda a sua dúvida, aí ele pede o sinal. E agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. A última etapa da sua incredulidade é pedir a Deus um sinal. E esse negócio de pedir sinal, irmãos, nada mais revela do que a nossa falta de fé. Uma vez pediram um sinal para Jesus e Jesus não vai ter sinal nenhum. O sinal que vai ter é que você vai ver que eu vou ficar 3 dias debaixo da terra e depois vou sair dela, vivo. Esse é o sinal que será dado, né? Então não tem sinal. Mas o povo gosta de ver sinal, mas na verdade essa ânsia por sinal é para esconder a falta de fé. É para esconder a dúvida que está no coração, porque ainda está lá. Porque se houvesse uma certeza, não precisa de sinal. Se houvesse uma certeza, eu sei que é o Senhor que está falando comigo, mas aí ele vai colocar o pedido de um sinal. Então olha para Gideão, olha para esse quadro que eu pintei, e o que isso lembra a você? É crente, mas parece incrédulo. Não é? Me lembra Tomé. Você lembra de Tomé? Tomé é crente, é um dos 12 que Jesus escolheu, mas parece incrédulo. Não, se eu não botar a mão lá, não acredito, de forma nenhuma. Então, irmãos, o que acontece com muitos de nós é que nós parecemos crentes. A gente vem à igreja, a gente bota a Bíblia debaixo do braço, a gente fala a paz do Senhor, a gente até fala de Jesus para as pessoas. A gente parece crente, mas na verdade o comportamento é de incrédulo. A atitude é de incrédulo. A reação é de incrédulo. E aí a gente revela não a fé, a gente revela a dúvida que permeia o nosso coração, a nossa vida. Esse é o problema de muitos de nós. E Gideão estava exatamente nessa circunstância. E nessa circunstância tem uma má notícia para você. Não tem como ter paz. Entende? Não tem como ter paz. Com essa dúvida toda no coração, não tem como ter paz. Faço parte do povo de Deus, mas não acredito nas promessas de Deus. Como é que eu vou ter paz? Como é que eu espero deitar e pegar no sono? Como é que eu espero pôr minha cabeça no travesseiro e repousar seguro? Eu não tenho confiança. Eu duvido. Porque eu vejo tanta coisa que me faz duvidar. Então, eu digo que creio, mas não creio nas promessas. E aí, não há como ter paz. E é essa a razão porque muitos de nós talvez estejam com o mesmo sentimento de Gideão. Talvez a tua falta de paz resida nesse mesmo fato de que você tem agido como Gideão. Parece crente, mas por dentro é incrédulo. Diz que crê em Deus, mas não confia nas suas promessas. Deixa com que as circunstâncias e coisas que você vê minem a sua confiança em Deus e façam com que você se torne um crente incrédulo. Esta é a circunstância. Mas se isso é verdade, eu quero te dar essa manhã uma esperança. Sabe qual é a esperança?
é que Deus é misericordioso. Até com quem não crê nele. Até com quem duvida dele. Sabia disso? Deus salvou você. E quando Deus salvou você, você era incrédulo. Você não acreditava nele. Você duvidava dele. Quando tantas pessoas chegaram para você e falaram de Jesus, falaram de Deus, você já riu e já debochou e já mandou embora. Mas mesmo assim, Deus chamou. Deus foi misericordioso com você. E Deus foi atrás de você. E o Espírito Santo revelou para você sobre a justiça, sobre o juízo, né? Ele ministrou o seu coração, te encheu de fé e você rendeu a sua vida para Cristo. Então, para você que também hoje é crente, mas está nesse momento de falta de fé, está nesse momento de dúvida, eu digo a você, Deus é misericordioso, Ele não vai te esmagar e te jogar fora por causa disso. Você entende isso? Deus é misericordioso, como foi com Gideão. Apesar de Gideão ser assim, Deus escolheu Gideão. E isso aqui é um conforto muito grande, apesar de você ser assim. Apesar de Deus ser assim. Jesus escolheu você, escolheu a mim, nos deu uma missão, nos deu uma obra para fazer. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia de nós, que às vezes duvidamos dele, irmãos. Ele tem misericórdia de você, que às vezes se deixa tomar por essa inquietação e esquece que Ele existe. Esquece os versículos que você já leu. Esquece as palavras que você já ouviu, esquece os testemunhos que você mesmo já deu. E Ele ainda é misericordioso. E aí, Ele responde a Gideão e dá o sinal que Gideão pediu. Podia dizer, quer sinal? Toma um raio na tua cabeça. Mas não, Deus é bom. Deus tem um plano para Gideão. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para mim. E aí Ele nos dá o sinal que nós pedimos. E a partir do verso 19, diz então, entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos, asmos e um efa de farinha, a carne pôs num cesto e caldo numa panela, trouxe-lhe até debaixo do carvalho e apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne, os bolos, asmos, põe-nos sobre esta penha, uma pedra, e derrama o caldo, molha bastante aí o bolo e a carne. Assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos, e então subiu fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Ele deu o sinal que ele queria. Ele fez ali um sinal, um milagre diante dos olhos de Gideão, para resgatar Gideão da sua incredulidade, irmãos. Porque Deus é misericordioso. E aí ele viu que era o próprio Deus quem falava com ele. Não apenas um anjo, porque a expressão anjo do Senhor é uma teofania para mostrar que é Deus falando com ele ali, então ele percebe que é o próprio Deus quem fala com ele. E eu queria que você essa manhã percebesse que não é um pastor que está falando com você, mas é a palavra de Deus que você está ouvindo. E é o Deus que nós cremos que está falando ao seu coração, para tirar de uma vez essa incredulidade, essa dúvida, e colocar a fé, que a Bíblia diz é um dom de Deus, no nosso coração de volta, para que a gente confie, e dessa confiança nasça a esperança, e dessa esperança repouse a paz que excede todo entendimento humano. Mas Gideão estava tão inseguro, que mesmo quando ele vê a paz, ele ainda tem dúvida. Versículo 22 do texto diz assim, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ainda dá mais um ai, irmão. Ainda tem mais um ai na vida dele. Ele ainda tem uma pontinha de dúvida. Mas mais uma vez Deus responde a ele no verso 23. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Deus agora restitui a ele a
paz. A paz que ele não tinha, Deus dá de volta. Deus é a fonte da paz. Por isso Jesus disse, deixe-vos a paz. Ele deixou, mas você perdeu por algum motivo. Você diz que alguém roubou, que uma circunstância tirou, que uma perda levou. Mas Jesus está aqui hoje para dizer a você, paz seja contigo. Acalma o teu coração. Para de dizer, ai, 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 acalma o teu coração. A paz de Cristo está com você. E vai restaurar tudo que precisa ser restaurado na sua vida. Então Deus está respondendo a Gideão. E sabe o que aconteceu nesse dia? Nesse dia, Gideão fez a maior descoberta da sua vida, e o verso 24 diz, então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é a paz. O que Gideão recebeu nesse dia, irmãos? Paz. Ainda ia lutar contra os midianitas, muita história ainda ia acontecer, ainda ia juntar os homens, ainda ia combater, mas a paz ele conheceu agora. A paz já estava no seu coração nesse momento, ainda até o dia de hoje, esse altar está ali. Gideão o edificou, e ele conheceu que Deus é paz. E quando ele conheceu isso, a sua vida mudou. E aí ele pôde ser o Gideão que Deus enxergou nele, homem valente, homem que livraria Israel dos midianitas, homem que seria um instrumento em suas mãos. Deus tem plano para você, meu irmão, mas só vai se cumprir quando você reconhecer que Ele é a tua paz, e que nessa paz você vai vencer. E aí tudo aquilo que Deus diz a seu respeito será verdade, no momento em que a paz for reconhecida por ti. Então veja, você precisa reconhecer a paz do Senhor na sua vida, expulsando do seu coração toda a dúvida, para que a sua vida seja transformada. Descubra isso hoje e mude a sua vida agora. Em nome de Jesus. Vamos orar? Jesus, Tu és a nossa paz. A paz que excede todo entendimento humano. Como diz a Bíblia, Tu és o príncipe da paz. Senhor, não permita que as circunstâncias atuais, que as coisas que os nossos olhos veem, retirem de nós a confiança em Deus, atrapalhem os Teus planos para a nossa vida. Que nós possamos ver como o Senhor vê, que a nossa visão seja mudada essa manhã, Senhor, para que a gente perceba tudo aquilo que o Senhor enxerga em nós, e às vezes é tão diferente daquilo que nós mesmos pensamos. Tira, Senhor, esses ais da nossa vida, esses lamentos, e substitui isso por confiança, por esperança, por paz, que mesmo em meio às turbulências da vida, guarda o nosso coração. Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos esta manhã, Pai. E se há alguém aqui que chegou a este lugar sem paz, com dúvidas no seu coração, com medo, com temores, que a Tua palavra seja reconhecida, Pai. Que ele possa crer, foi o Senhor que estava ao meu lado, foi o Senhor que falou comigo. E que ele edifique essa manhã um altar de paz, para que a sua vida mude e todas as batalhas a partir de agora sejam vencidas na força e no poder que vem de Deus. Homem valente, mulher valente, o Senhor é contigo. Creia e seja um instrumento nas mãos de Deus. Ouça a voz do Senhor teu Deus esta manhã. Eu sou contigo e você terá a vitória. Em nome de Jesus. Fala com teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar.
Glória ao nome do Senhor. A ceia será servida. Se você é cristão, você está convidado a participar. Se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. É bom saber que o Senhor cuida de nós. Desde o princípio, desde a morte na cruz, Ele já estava cuidando de nós. Porque a Bíblia diz que isso foi feito pensando em nós. Aqueles que Ele iria salvar, e aqui estamos nós, salvos por Jesus, do pecado, da morte. E o que temos em mãos, o que vamos fazer, é em sua memória celebrar essa grande conquista de Jesus na cruz. Não foi um símbolo de derrota, mas um símbolo de vitória. Ele venceu e é por isso que nós estamos aqui. Obrigado, Jesus, pelo pão que nós partimos, pelo que ele representa, teu corpo, tua dor, teu sofrimento, por tudo que o Senhor fez pensando em nós, para a nossa vitória contra o pecado. E o Senhor venceu por nós. E nós te agradecemos por esse momento em tua memória, que jamais seja esquecido aquilo que o Senhor realizou. Oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão.
Obrigado, Senhor, por esse cálice, o cálice da nova aliança, feita através do teu sangue, Jesus, derramado em favor daqueles que creem para a remissão dos pecados, para a salvação. Obrigado porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado uma única vez em nosso favor. E por isso estamos salvos, somos salvos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. E agora te pedimos, perdoa as nossas falhas do dia a dia. Tem misericórdia, Pai, até da nossa falta de fé. Tem misericórdia, Jesus, da nossa vida. É o que te pedimos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Participemos todos.